Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 23 de março de 2026, segunda-feira. E nas segundas-feiras, 18h30, nós realizamos a nossa palestra pública. E hoje a nossa palestra é a de um texto desse livro, Desperte e Seja Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito da mentora Joana de Ângeles. E o título é Incompreensões. Quem vai fazer o nosso estudo da noite de hoje é a nossa querida irmã Flávia Pesarini. Flávia, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, dissesse de onde você é, com a casa que você trabalha. Boa noite a todos. Então, meu nome é Flávia, eu moro no estado de Connecticut, que é vizinho de Nova York, no nordeste dos Estados Unidos, e a casa que eu frequento na cidade de Denbury é a Caminho da Luz, né? Já frequento essa casa há 15 anos, sou palestrante, coordeno um clube da leitura que a gente tem aqui e co-coordeno o estudo do Livro dos Espíritos. Entre outros trabalhos que a gente tem na casa, né? Aqui a nossa casa é pequena, então a gente acumula trabalho, né? Os mesmos trabalhadores fazem muitas coisas. E agradeço muito o convite, muito obrigada pela confiança. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Obrigada, minha amiga. Mas antes de nós iniciarmos nosso trabalho da noite de hoje, vou pedir para a nossa irmã Carmen de Matos fazer a leitura do preparo e a nossa prece de abertura. Depois eu passo a palavra para a Flávia. E, Flávia, você tem até pode 7h30 para fazer as suas considerações, se for necessário, tá bom? Que Tá Deus te bom. abençoe e continue abençoando a todos nós. Carmen, por favor. O preparo é desse livrinho aqui, Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. E a lição é 74 que foi aberta. Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada. Siga em frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. Então, amigos, estamos aqui mais uma vez reunidos, que a espiritualidade amiga possa nos proteger, nos intuir, nos inspirar nessa noite de hoje. Inspire a nossa amiga Flávia, que vem nos trazer, fruto dos seus estudos, dos seus esforços na doutrina, que nós possamos estar atentos para mais esse estudo e que estejamos espertos para que a gente possa aprender cada vez mais. Que Jesus abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos aproveitar essa oportunidade que a Casa de Francisco nos dá. Graças a Deus. Graças a Deus. Flávia, a palavra está com você, minha amiga. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Amém. Muito obrigada. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. Sim, sim. Tá bom. Muito obrigada. Eu queria agradecer a Rose por esse tema, porque foi tão bom estudar isso. Às vezes tem uns temas que a gente não pensa sobre, né? Até a hora que a gente tem que estudar, e a orelha mais perto da minha boca é a minha, né? A gente sempre tem uma razão dos estudos que a gente faz, e foi muito rico a aprender sobre, né, esse tema, né? Sempre muito rico com os estudos da Joana. Então, o que que são incompreensões? Incompreensões, segundo o dicionário, incapacidade de compreender, né? Eu acho que é uma coisa que quem lida na doutrina espírita, uma hora ou outra, é, sentiu, né? Isso. Ou dos companheiros na casa, ou da família, né? Porque a gente vai navegando por um rio que ainda é novo, né? De conhecimento. E quando a gente vive isso, a gente
acaba provocando no outro a dificuldade de entender o que que a gente está fazendo, né? Então, a Joana vai falar disso para a gente de uma maneira mais geral, e depois a gente tem outro texto que também é intitulado Incompreensões, de Emmanuel, no Fonte Viva. Tem mais outros materiais de Chico Xavier que vão colocar um pouquinho mais dentro da doutrina espírita. Então, a gente vai falando, né, sobre essas diferentes formas, de incompreensão. Então, eu acho que eu tenho que clicar aqui para ele mudar isso. Então, lá no Desperte e Seja Feliz, que é o livro onde está esse material que a Rose me passou, Joana diz assim: a incompreensão está em germe na alma humana, ainda em processo de crescimento, né? A nossa alma ainda em processo de crescimento e de evolução. A incompreensão é a herança dos instintos agressivos, reponta com insistência nas mentes e busca residência nos corações. Em razão da inferioridade dos homens, a incompreensão fomenta o desabar de excelentes construções de amor. Então, eu achei muito interessante essa fala dela, né? Que a incompreensão fomenta o desabar de excelentes construções de amor, porque quantas coisas lindas às vezes a gente deixa de construir, né? Quantas relações maravilhosas que poderiam acontecer se não fosse essa dificuldade da incompreensão, da falta de comunicação, da dificuldade de compreender e ser compreendido, né? Mas isso é uma coisa, como tantas outras coisas, como tantas outras dificuldades que nós temos, né? Que está ali, como ela diz, em germe na nossa alma e que a gente tem que ir trabalhando, se educando, né? Ela está colocando ali, né? A gente age, a gente tem muitos instintos ainda, a gente está muito próximo ainda, né, do instinto. Então, a incompreensão é uma das nossas dificuldades, né, que a gente tem que trabalhar e que, né, reponta ali na mente, mas que vai fazendo aquele mal para o coração. E aí ela continua. Ninguém conseguirá caminhar em paz na multidão. Olha só que grave isso que ela fala, né? Ninguém conseguirá caminhar em paz na multidão. As diferenças ideológicas e morais, vibaratórias e culturais não deixarão, por enquanto, que a fraternidade ajude e o amor amparem. Ah, Flávia, mas a Joana não está sendo um pouquinho rígida? Eu acho que não, né, gente? Quando a gente pensa em diferenças ideológicas, tanto Brasil e Estados Unidos estão passando por um momento difícil com relação a isso, né? Super polarizado politicamente que a gente não consegue compreender um ao outro. A gente se recusa a compreender um ao outro, né? Então, olha só, não vamos caminhar em paz nesse momento, né? Mas ela diz, por enquanto, porque, né, nós vamos aprender, nós estamos evoluindo, nós estamos no planeta de provas e expiações, onde as coisas são mesmo ainda difíceis, né? E nós vamos caminhar para isso, para esse entendimento. Perdoa aos teus perseguidores. Eles já são infelizes em razão do que cultivam no íntimo e do que realmente são. Então, se a gente tem. Porque, assim, diferença de pensamento e incompreensões cotidianas, isso tem bastante, mas às vezes, né, ela está se referindo aqui a inimigos mesmo que a gente venha a ter, né? E que nos perseguem de forma muito mais acirrada, então e que nos fazem mal, né? De repente, por não nos compreender. Então ela está dizendo que essas almas já são infelizes, né? A gente tem que perdoar porque eles já estão vivendo aí um período ainda de muita dificuldade. Prossegue em confiança, sem te deteres para examinar as incompreensões do caminho. Os apedrejadores adotam a tarefa de somente agredir. Então, o principal aqui é que a gente tem que. Desculpa, só um minutinho aqui. A gente tem que. A gente já entendeu que é isso que a gente quer, que é isso que a gente acredita, né? Que a gente quer ir por esse caminho, que a gente quer fazer o bem. Então, prossegue em confiança, né? Porque
Vai ter, em todos os momentos da humanidade, sempre teve os incompreendidos, né? Então a gente tem que focar naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente está estudando, naquilo que toca o nosso coração. E como a gente vai ver mais à frente, agradar a todos não vamos, né? Não vai acontecer assim. Se tu quem avança compreendendo todo o mal que te façam, não te fará mal. Olha que interessante. Pelo contrário, te promoverá a estágio superior se souberes enfrentar a situação. Então, por que será que o mal que me fizerem vai me promover a estágio superior, me fazer avançar, me fazer melhorar, né? Porque isso vai ser uma oportunidade de praticarmos o que nós viemos fazer aqui. Nós viemos melhorar, restaurar, cortar arestas, né, do nosso comportamento, dos nossos vícios. E as provas, a gente já sabe disso, são as ferramentas, né, para que a gente chegue lá. Então, a gente veio aqui para praticar nossa paciência, a nossa calma, a nossa resiliência, o perdão, né? Então, é esse afrontamento, essa contenda com o outro que vai nos possibilitar. Se a gente está num ambiente onde todos pensam igual, onde todos se respeitam, onde todos estão caminhando para o mesmo caminho, né? Como é que eu vou saber se na hora que piso o meu calo eu já estou melhor ou não, né? Tem que ter, às vezes, aquela alfinetada para mostrar para gente se aquilo que a gente acha que a gente já adquiriu, a gente já adquiriu mesmo, ou se a gente está iludido, né? Então, é bom que haja incompreensão? Não é bom, mas já que há, né, a maravilha da lei divina, aproveito como ferramenta de ensinamento, né, para que a gente saiba lidar, aprenda a lidar com isso. O teu exemplo de humildade, aqui a gente ainda está dentro do texto da Joana, tá? O teu exemplo de humildade ser-lhes-á um chamado à renovação, à paz. Não te detenhas, nem te entristeças diante das incompreensões. Nunca agradarás aos exigentes, aos irresponsáveis, aos ignorantes. Olha que interessante essa parte. Agrada então a tua consciência do bem e prossegue com alegria íntima pelo roteiro que elegeste e não olhes para trás. Então eu entendo que é isso que eu quero para minha vida, que eu estou no caminho certo. Vamos nos colocar aqui espíritas, né? Dentro da casa espírita. Eu quero ser trabalhador, a doutrina me tocou. Então, a minha consciência está tranquila que eu estou fazendo o meu trabalho de acordo com aquilo que eu entendo ser o melhor. Joana nos diz, não vai agradar aos outros, vai agradar a tua consciência, porque às vezes se a gente tentar agradar o outro, a minha consciência vai apitar, né? Vai falar, não, você está desviando da rota que você programou para você, né? Só para de repente deixar de ter uma dificuldade ali com alguém que não está compreendendo a sua rota, né? A alegria íntima pelo roteiro que elegeste, né? Que a gente é que decidiu isso, sem olhar para trás. Aí, para ilustrar, eu queria contar para vocês um pouquinho do Padre Germano. Eu não sei se vocês conhecem essa obra, As Memórias do Padre Germano. A gente tem o Clube da Leitura aqui, acabamos de fazer essa obra pela segunda vez. E todo mundo, assim, tem muito carinho pelo Padre Germano. E só para dar uma ideia para vocês, assim, é claro que eu não vou contar o livro todo, que, aliás, é grande. A Amália Domingos Soler, que é uma médium importante na Espanha, ela anotou essas psicografias que um outro médium é, falava, né? Ele falava, era psicofonia, e ela ia anotando, né? As histórias do Padre Germano. E isso lá na Espanha, ainda em 1880, ela começou a fazer esse trabalho.
Então, ele conta a história dele, que teve uma infância muito difícil, tinha muita sede de conhecimento, o padre Germano, e viu no monastério a única forma de ter acesso a conhecimento, que era o que acontecia, né, antigamente. Então, ele estava órfão, a mãe o expulsou de casa com 5 aninhos de idade, e daí os religiosos o acolheram e ele cresce ali dentro do convento até se ordenar padre. E ele tem muito tipo de sofrimento, porque a hora que ele amava, né, a missão dele, mas ele não concordava com as regras da igreja. Ele não entendia por que que tinha que ser celibato e por que que tinha que ser a clausura nos conventos. Ele falava que era um suicídio para uma moça entrar para um convento, porque não tinha alegria, não tinha como a pessoa florescer ali, entre outras coisas. Mas por que que a gente está falando do Padre Germano? Porque uma pessoa totalmente incompreendida. Ele era incompreendido pela igreja, que falava que ele não era um bom padre, porque ele não fazia o que a igreja queria que fizesse. Por exemplo, tinha uma fonte de água, né? Um riozinho, um riacho lá, que um dia, sem querer, ele falou: Ah, venham limpar, se lavar, tomar dessa água. Ele estava ensinando a higiene para os aldeões ali, ficava numa aldeia, né? O lugar, mandaram, ele era tão problemático que mandaram ele lá para uma aldeia, lá no meio do nada, lá, né? Parece que é no norte da Espanha, onde ele estava. E aí ele falando para o pessoal se limpar e tomar água e ensinando higiene para o pessoal. E aí falou assim, toma da água que isso aqui é a fonte da saúde. E aí começaram a falar que se você tomasse aquela água você ia ter saúde. E vai, o telefone sem fio. Começaram a falar que aquela água era milagrosa. E os superiores dele queriam que ele instalasse ali uma capela para explorar a fé dos outros, que aquela água era sagrada e isso ia trazer gente, ia trazer, né, movimentação ali para a região. E ele plenamente se recusou. Ele falou que coisa mais maluca, nunca falei isso. Essa água é uma água qualquer, como qualquer outra, né? E daí a igreja ia lá e falava que ele era um mau sacerdote, que ele não amava a Deus, porque ele não queria erigir a igreja, né? Aí tem várias situações quando ele tentava salvar uma alma, salvar alguém, por exemplo, de ser preso. Ele sabia que se aquela pessoa, ele era muito espiritualizado, ele tinha crença na vida após a morte, né? E ele sabia que se uma pessoa que, mesmo que fosse um criminoso, fosse preso, aquela alma estava perdida nesta vida. E se ele não fosse preso, ele podia reabilitar, ele podia fazer a pessoa trabalhar na sua reabilitação. Então ele fazia o que ele achava que era certo, não o que mandavam ele fazer, né? Aí, por exemplo, tinha uma menina que a mãe queria mandar essa menina para um convento, e a menina queria casar. E a mãe tinha muito dinheiro, era uma condessa. E a menina ia se matar se ela fosse para o convento, e ele ali condoído, né, com aquela situação, ele fez que fez, convenceu a mãe, ia construir um convento, né, para a menina estar ali e tal. E ele convence a mãe, ao invés de construir um convento, construir um hospital e ajudar as famílias pobres dali. Ah, pronto. Ele fala assim, ó. E pois, se ontem alguns colegas me odiavam, hoje, se o pudessem, me fariam empreender viagem para a eternidade. As recriminações chovem sobre mim. Dizem que sou um mau sacerdote, que mais pensa nas coisas da terra do que nos interesses do céu, que sou um pastor descuidoso que deixo desgarrar as ovelhas. Então, ele tinha esses momentos de dificuldade, né? Porque ele fazia verdadeiramente o bem para o outro e ele era incompreendido. E tem dessas cartas, é, desses escritos que formaram-se esse livro, alguns ele está contando enquanto ele estava lá na Terra trabalhando, e depois tem outros que ele conta depois que ele desencarnou. E aí ele era incompreendido também pelos seus
pelos seus fiéis, pelo pessoal ali que vivia ali, que achava que ele era santo. E isso também incomodava ele, que era o contrário. Porque ele falava assim: eu sou uma pessoa que tem dificuldades que nem todo mundo, né? Eu tenho os meus fantasmas, as minhas dificuldades, os meus vícios, tanto quanto os outros, e aí incomodava ele também aquela incompreensão de que, né, as pessoas achassem que ele era santo, que ele era diferente, e inclusive ele conta que colocaram uma estátua dele lá perto da fonte da saúde depois que ele desencarnou. Ele fala: vê se pode, né? E desencarnado estava sofrendo com as pessoas achando ainda que ele era santo, né? Mas ele nunca saiu do compromisso dele, nunca saiu daquele caminho que ele acreditava. Voltando ali um pouquinho no que disse a Joana para a gente, né? Agrada a tua consciência. Ele não agradava ninguém, ele não queria agradar os seus superiores, o bispo, ninguém. Agrada a tua consciência do bem e prossegue com alegria íntima pelo roteiro que elegestes, porque ele que decidiu fazer aquilo, né? E ele fez maravilhosamente sem olhar para trás. Então é um livro que eu realmente recomendo, né? É uma pessoa que sofreu incompreensões de todos os lados, mas continuou ali na sua fé, fazendo aquilo que ele achava que era o correto, né? Então, aí, Emmanuel, também no Fonte Viva, tem esse texto, como eu falei, em compreensão, que é baseado nesse versículo de Paulo aos Coríntios, nessa mensagem da carta de Paulo aos Coríntios: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, nesse texto, Emmanuel vem falar também para a gente da dificuldade das incompreensões, mas ele vai falar mais além um pouco, para a gente fazer além um pouco daquilo que a Joana está falando, que é para a gente, né, se conformar, não se abalar e seguir no caminho que a gente escolheu, né? O Emmanuel fala ainda que a gente tem que ir e ajudar aqueles que ainda não nos compreendem, que ainda estão, né, de repente, ainda numa situação de não enxergar, né, as luzes que a gente já enxerga. Então, ele vai mais ainda a fundo. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Então, como o padre Germano que ia lá, gente, vocês têm que ler o livro. Aí ele ia, e tinha alguém que era inimigo dele, ele ajudava aquela pessoa. A pessoa ia lá reclamar com ele. Tinha um, que eu não vou falar quem era esse para não estragar, né? Mas essa pessoa odiava ele, só que só conseguia ter paz quando estava perto dele, de tão grande que era o amor, o magnetismo desse homem, né? Então, se você tem essa vocação para claridade, se você já entendeu que você quer trabalhar no caminho do bem, né? Auxilia. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta, né? Aqui, Emmanuel está sendo gentil, né? Falando com quem alcançou a vida mais alta. Eu não sei se a gente está lá, né? Mas se a gente está aqui numa segunda-feira, né? Participando de uma palestra, de um estudo, né? Que eu vi que o pessoal estava estudando aí já antes de eu chegar. A gente pode não estar lá na vida alta, mas a gente já não está tão baixo também, né, gente? A gente já entendeu que a gente está estudando, que a gente quer crescer, né? A gente está num caminho de iluminação. Então, eu acredito que Emmanuel fala para a gente, né? A gente está trabalhando, a gente está caminhando, a gente está se iluminando, obviamente, sendo incompreendido em muitas ocasiões. Vamos auxiliar, né, aqueles que não nos compreendem. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir, né? Então a gente tem que sim dar o nosso exemplo, ajudar, auxiliar, mas
só é válido, a gente só triunfa nisso, né? Emmanuel nos diz, quando a gente tem paciência, né? Quando a gente sabe dar um amparo ali para a pessoa que está em dificuldade, tem que esperar, tem que repetir, porque a gente não aprendeu de primeira, né? Às vezes o Espiritismo bateu na nossa porta muitas vezes antes da gente deixar entrar, né? Às vezes a gente já ouvia. Isso a gente está falando dessa encarnação, né? Quanto tempo que a gente está escutando aí a mensagem de Jesus, né? E a gente demorou. E tinha alguém ali com a gente que estava repetindo, esperando, né? Tendo paciência com a gente, com as nossas incompreensões. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fé. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. Ai, que difícil, né? Que difícil, né, gente? Mas olha, méritos celestiais para a gente conseguir auxiliar sem nos contaminar, né, pelo aquele fel, por aquela dificuldade, por aquele azedume que às vezes nos circunda, né? E às vezes a gente, né, reclama e a gente se deixa contaminar e a gente fica, né? Em vez de seguir com o que a gente tem que fazer, a gente se deixa entrar nessa onda de reclamação, de dificuldade, né? Não é fácil, mas há méritos celestiais para quem consegue, né? Para quem desce ao pântano sem contaminar-se, nos diz Emmanuel. E aí ele continua. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos, né? Jesus foi o único espírito puro que pisou na terra, né? E foi grandemente, fatalmente incompreendido, né? Inclusive por seus discípulos, por seus seguidores, né? Se a gente vê lá no Boa Nova, conta pra gente, um dos capítulos que eu mais gosto do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, que é a ressurreição e a mulher, que fala da história, né? Que a Madalena encontrou, né? O túmulo lá e aquela a história toda da ressurreição. Mas aí uma coisa que me chamou muita atenção nessa história foi que havia um júbilo, né? De ver que ele havia ressuscitado e falava assim: eles agora acreditaram. Eles entenderam. Então, quer dizer, eles viveram 3 anos com ele diariamente, né? Participando daquela energia incrível que Jesus tinha, e precisou da prova, né? Eles achavam que estavam compreendendo aquele tempo todo, mas até o final eles ficaram ali com medo, eles se dispersaram na crucificação, né? E aí, a hora que ele voltou, falaram, nossa, era verdade mesmo, né? E aí Jesus foi incompreendido pelas autoridades, né? Por aqueles, pelos judeus que esperavam um Messias muito mais grandioso, né? E mas ele veio, né? Ele esteve conosco, ele apagou a sua própria claridade para que a gente pudesse ter esse exemplo. E aí Emmanuel está dando essa dica para a gente, né? E quando tiver alguém numa dificuldade maior que a nossa, e que a gente se lembra daquele que veio, se lembra daquele que veio nos ensinar, né? Que ele veio para isso, para nos mostrar que é isso que a gente precisa fazer quando a gente tiver um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de claridade, que a gente possa estender. E aí, no livro Florações Evangélicas, que também é de Joana de Ângeles através de Divaldo, ela vem falar um pouquinho mais para quem está trabalhando mesmo nessa vinha do Senhor. Disse ele, Jesus, né? O caminho é apertado, a porta é estreita, reservando àqueles que lhe fossem fiéis o mesmo cálice que ele sorveu, né? Então, aqueles que vierem
né, por mim, vão viver o que eu vivo. Não é, portanto, estranhável, desde que os sigas em regime de fidelidade, que te sintas deslocado, expulso da roda da comodidade pelos salteadores da paz alheia, cultivadores da insensatez, usurpadores dos bens de todos. Eu não sei, gente, se aconteceu já com alguns de vocês aí. Eu sei que às vezes quem está no Brasil desde sempre, às vezes é espírita desde criança, né? Aqui a gente ouve alguns companheiros relatarem isso. Que quando você. E eu sei que com os evangélicos, por exemplo, acontece isso também. A hora que a gente converte, a gente fica bem apaixonado, né? A gente quer falar para todo mundo daquela maravilha que a gente descobriu, né? Então, a gente começa a se sentir deslocado, porque daquela roda, daquele grupo de amigos que a gente tinha, só a gente que entrou para a doutrina, só a gente que começou a enxergar, meu Deus do céu, é verdade, olha isso, né? Reencarnação, vida após a morte, fora da caridade não tem salvação. Nossa, tem coisa que já não faz mais sentido eu fazer. Não dá mais para ficar falando mal dos outros, não dá mais para eu ficar julgando daquela forma, né? Ou os meus vícios que eu tinha com esse grupo já não funciona mais para mim, porque eu entendo que vai ter uma cobrança da minha consciência, né? Mas o grupo tá lá, né? Ainda não viu isso. E aí a gente vai se sentindo deslocado, né? Ela usou a palavra forte ali, expulso, né, da roda que a gente fazia parte antes, que às vezes inclui familiares, e às vezes é dolorido isso. Então, a gente tem que ter uma força, né, e um entendimento daquilo que a gente quer e acreditar e ter fé naquilo que está sendo nos mostrado. E tem pessoas que isso acontece gradualmente, né, pouquinho em pouquinho, e tem gente que não. Nossa, abriu o pano que estava na minha frente, eu vi, e agora não tem mais como eu continuar na vida que eu tinha, né? É igual Paulo, cegueira, né? E aí, aqueles que faziam parte do que a gente vivia antes vão achar difícil de compreender, né? Muitas vezes dentro do nosso lar, né? Mas você vai de novo para o centro 3 vezes na semana, né? Como assim? Né? Aqui acontece. Aqui em casa já não, já se conformaram, que já faz muitos anos que a gente vai 3 vezes, já está todo mundo conformado, né? Mas a gente tem companheiros que passam por muita dificuldade. E aí, Joana continua no Florações Evangélicas. Liga-te mais, portanto, ao Senhor. Olha quem que tem que ser o foco da gente. Passaram os enganosos favores que supunhas receber. Aquelas coisas boas que a gente achava que a gente tinha, passaram. Também passarão as débeis perseguições que ora experimentas. Então, tudo passa. Não foi esse o recado de Maria? O que é bom passa, o que é difícil passa. Passa também as dificuldades que a gente vem enfrentando. Içando o espírito ao divino amigo, dar-te a ele desconhecida coragem e ignorada resistência, revestindo-te de dulce da alegria, enquanto perseveres no cumprimento do dever reto, no qual avanças na direção das estrelas. Olha que parágrafo esse, gente, que coisa mais linda que essa doutrina consoladora, né? E a Joana vem trazer para a gente. Se a gente estiver com Jesus, se o nosso espírito estiver na direção dele, se a gente tiver aquela plena convicção de que é ele que a gente quer servir, desconhecida coragem vai chegar para a gente, né? Para a gente vencer as incompreensões que a gente encontra pelo mundo. Olha que maravilha, né? Palavras da nossa querida Joana de Anjos. E aí, eu queria falar um pouco desse foi um dos mais incompreendidos, né, do evangelho da nossa história e que foi um dos que mais não compreendeu. Porque se a gente estava falando que os discípulos estavam ali vivendo com Jesus e ainda não conseguiam totalmente entender do que ele estava falando, né, que reino de outro mundo que era esse, Judas foi um dos que mais não compreendia, né? E aí tem 3 obras que falam de Judas, as 3 são de Humberto de Campos.
uma como irmão X, que é Lázaro redivivo. A gente tem o Boa Nova, né? Que trata de situações do Evangelho. E a outra, peraí, gente, que eu me perdi aqui agora, Crônicas de Além-Túmulo, do Humberto de Campos também. Então, o que que acontece para quem não é familiarizado com Humberto de Campos? Humberto de Campos era jornalista e escritor enquanto encarnado. E quando ele desencarnou, ele levou esse talento que ele tinha. Ele escreveu Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Ele foi o repórter mesmo no Além-Túmulo. Tem um livro, inclusive, que chama Reportagens de Além-Túmulo, onde ele vai. Ele tem conversas, entrevistas mesmo com espíritos do outro lado, e ele vem contar para a gente nos reportar. Boa Nova é um livro belíssimo, que ele explica que quando a gente está no plano espiritual, se a gente tem mérito, a gente tem acesso a coisas que aconteceram, né? E ele escolhe ali 30 episódios da época do Evangelho para nos contar no Boa Nova. E é ali que tem, né, essa parte que conta de Judas. E no Crônicas de Além Túmulo, ele está em Jerusalém, o espírito de Humberto de Campos, encontra com Judas, que tinha ido lá, né, para fazer suas reminiscências, e ele conversa com Judas ali, e Judas conta para ele o sentimento dele, né? Então, no Lázaro Redivivo, ele conta assim, diz assim, o Judas amava o mestre, só que pensava, presunçoso, que cabia a ele, Judas, cuidar dos interesses de Jesus. Ele não se conformava que, daquele jeitinho dele, de Jesus, amoroso, ele ia fazer toda a reforma que ele queria. Ele não entendia isso. O mestre ensinava a concórdia, a tolerância, a paciência e a esperança, mas como efetuar as reformas necessárias através de simples atitudes idealistas? Né? Ele não entendia. Aí no Boa Nova, conta que ele está ali conversando com o Tiago, né? Tiago, ansioso, ali atormentado, perguntava a Judas: Não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Esse é o pensamento dele. Não é que ele não amava Jesus, que ele queria trair porque ele era um traidor. Ele simplesmente não entendia como é que aquela figura amorosa ia fazer aquela reforma imensa que era necessária, né? Para libertar, né, o pessoal. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação, isso foi depois que ele foi lá, né? Ele resolveu que não tinha mais jeito. Tiago tentou, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aí ele conversa com o Tiago fala assim: Não, olha, Judas, mas ele já falou para gente que o reino dele não é desse mundo, né? E eles foram conversando ali e ele não se conformava, né? Aí ele resolveu ir lá no Sinédrio e conversar, né, lá com o Caifás e fez aquilo que a gente sabe que ele fez aquela combinação, ganhou um dinheirinho lá. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã por meio das manobras políticas do mundo. Então, né, a gente cresceu malhando Judas, achando que ele tinha traído porque simplesmente ele queria dinheiro, né? Então, tanto quanto ele incompreendia que Jesus era muito mais do que aquilo, como ele foi incompreendido no seu ato, né? Aí a gente, em Crônicas de Além Túmulo, ele está contando diretamente para Humberto de Campos como que ele se sentia. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória com o seu desprendimento das riquezas. Ele falava assim: Jesus, eu nunca vi Jesus nessas andanças todas conversando com um homem importante nenhum, né? Com os romanos, com os ricos, com os judeus, né? Do Sinédrio. Ele só conversava com esse farrapado, com um doente. Como é que ia fazer uma revolução desse jeito? Era esse o pensamento de Judas, né? Ele achava que tinha que ter dinheiro para fazer essa revolução que Jesus queria. Planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado, né? Então ele fala, ele admite que ele
né, fez aquilo que ele queria, só que ele nunca imaginava que ia acontecer o que aconteceu. Ele queria, desculpa, ele queria que Jesus ficasse lá quietinho um pouco, ele ia fazer as armações ali para dar o golpe, e daí Jesus, com todo o seu poder, né, ia sair a falar aqui veio, né? Mas ele achava que era necessário uma coisa mais enérgica, né, para que aquela transformação acontecesse. Não entendeu. E aí ele vai falar, né, do processo todo dele, de cura que aconteceu depois do plano espiritual. Ele voltou outras vezes, né? E Humberto de Campos pergunta para ele como que foi, né, para a consciência dele. Aí ele contou assim: em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Então, até hoje, né, gente? Passou aí 2000 anos, ele ainda está sendo incompreendido, a gente ainda fala, o Judas, né? Quando alguém trai, seu Judas, né? Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra, né? A gente a humanidade falando dele sem olhar para a gente mesmo para saber se a gente não faria a mesma coisa, se a gente não seria incompreensível do mesmo jeito. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores, né? Então, nesse momento, ele disse que já tinha, né, vencido, e ele estava ali naquele momento só reminiscendo mesmo, só pensando naquilo. E acho eu, né, também para que os encontros não são, né, no plano espiritual principalmente, não são casuais, não são à toa, e ele estava ali justamente para encontrar com Humberto de Campos, para nos dar essa lição tão maravilhosa, né? De como de como que tudo aconteceu. E aí ele termina. Quanto ao Divino Mestre, continuou Judas com seus prantos ali chorando, né? Infinita é a sua misericórdia, e não é só para comigo, porque se eu recebi 30 moedas, vendendo-os aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços e em todos os padrões do ouro amoedado. E aí Humberto de Campos fala, é verdade, e os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo, porque aí Judas se suicidou, né, logo após a crucificação de Jesus, porque ele não aguentou o peso da culpa. E aí Humberto de Campos fala, é verdade, tanta negociação, tanta coisa que ia sendo feita em nome de Jesus, e a gente agora nem se mata mais, né, faz sem nem dor na consciência, porque é, quantas coisas que aconteceram em nome de Jesus, né? A gente falando só da Inquisição, das Cruzadas, as Guerras Santas, tudo, né? Até vender pedaço no céu, a gente vende, falando que é em nome de Jesus, e mesmo dentro da doutrina, né? Às vezes a gente quer impor aquilo que a gente acredita, a gente pega um Jesus que a gente construiu, que a gente acredita, e a gente quer vender de qualquer forma aquela imagem dele, mesmo que não seja a troco do dinheiro, do ouro mesmo, né? Então, termina dessa forma a conversa deles ali com o Humberto de Campos falando essa verdade, né? A gente, por todo esse tempo, a gente continua não compreendendo direito a mensagem de Jesus. Mas aí, eu queria falar uma coisa, porque, né, de novo, no texto de Joana de Ângeles, no texto de Emmanuel, eles estão falando para a gente como que a gente vai agir diante da incompreensão dos nossos companheiros. Então, eu achei que eles foram gentis, porque eles estão escrevendo para a gente, nos colocando no lugar de quem sofre a incompreensão. Mas eu gosto sempre de refletir, e nós? Será que nós somos compreensivos? Será que a gente entende o outro? Será que a gente entende a doutrina? Será que a gente entende o Evangelho, a mensagem de Jesus? Né?
A gente sofre a incompreensão, mas será que a gente é sempre compreensivo? Então a gente tem que pensar nisso também. E aí vamos olhar só umas coisas aqui que tem no livro dos Espíritos, para a gente ver se a gente é compreensivo ou não. No item de visão da lei natural, a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinada por Jesus, né? Então, ali essa pergunta está no começo ali da terceira parte das leis morais, né? Então, Kardec pergunta: toda a lei, tudo que a gente tem que saber da lei de Deus está toda nesse preceito, né? Que ele nos ensina, Jesus nos ensinou do amor ao próximo. E aí os Espíritos respondem: certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo como fazem presentemente. A gente tem que mostrar, eles têm que mostrar para a gente como é que se aplica, como é que faz, porque senão a gente para de cumprir a lei, como estão fazendo presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Então, o que que é isso? Né? Jesus veio e trouxe parábolas que, na minha opinião, deviam fazer muito mais sentido ali naquele contexto onde ele falava, né? Para a gente hoje, nesse século que a gente vive, deixa um número aberto às interpretações, né, gente? Então, ele está falando ali, o homem precisa de regra, precisa de lei, né? Olha só, tem uma lei na justiça do homem, né? Nem vamos falar da justiça divina, que fala que a gente não pode matar o outro, né? Gente, precisava falar isso e pôr na lei? Não é óbvio que não pode matar? E a gente precisa de uma lei, né? Que fala que não pode matar, senão você vai para a cadeia. E ainda tem muita gente que mata e vai para a cadeia. Então, a gente precisa de guias, a gente precisa de direção, né? E mesmo assim a gente não compreende direito. Isso é para a gente analisar quem que está sendo incompreensivo aqui na história, né? E onde que está escrita essa lei de Deus? Essa é bem famosa, né? Questão 621. Na consciência. Tá lá. Já foi criado com isso, né? Já estava lá desde que a gente foi criado e a gente vai aprimorando o conhecimento da lei divina conforme a gente vai evoluindo. Mas aí Kardec insiste: visto que o homem traz isso em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Então, a gente já tem isso dentro da gente, dormente. Para que precisava vir alguém e falar, né? Que vem Moisés, que vem Jesus, que vem Allan Kardec. Aí olha só a resposta que a gente ganha. Porque ele esquecera e desprezara. Quis Deus, então, que lhe fosse lembrado. Então, gente, a gente esquece, a gente não compreende, né, o que que Deus quer da gente. A gente acha que está fazendo certo de uma forma que nem Judas lá achava que tinha que ser daquele jeito, né? Vou lá, vou fazer isso. Eles vão prender Jesus. Jesus vai ficar lá uns 2 dias lá preso e depois vai sair com o seu poder. Isso se a gente for colocar para o nosso dia a dia, são enganos, são coisas que a gente faz o tempo todo. E a gente sofre também dos outros, né? Mas a gente precisa olhar para a gente também, para a gente não achar que a gente é injustiçado o tempo todo e para fazer aquilo que Santo Agostinho pediu que a gente fizesse, né? Que a gente analisasse nosso comportamento toda noite para ver onde que a gente precisa mudar. Porque às vezes também a gente fica só reclamando e só falando da incompreensão do outro e às vezes a gente está repetindo a mesma coisa e fazendo exatamente aquela coisa que nos incomoda que o outro faz com a gente, né? Guerras. O que é que impele o homem à guerra?
Parece que a gente está saindo um pouquinho do tema, mas a gente já vai entender, né? Por que que a gente guerreia, né? Por que que a gente ainda é tão belicoso? Por que que a gente tem essa necessidade de brigar? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e um transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte, né? Quem é o mais forte vence. Por isso é que para tais povos o da guerra é um estado normal, né? Povos aí mais bárbaros, mais primitivos, é tudo na base da força. À medida que o homem progride, menos frequentemente se torna a guerra, menos frequente se torna a guerra porque ele evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Então, conforme a gente vai evoluindo, né? A gente, por exemplo, no momento que a gente está aqui, a gente é num planeta de provas e expiações ainda. O mal ainda, né, é maior que o bem. A gente já tem um avanço aí na questão da guerra, se é que a gente pode falar isso, né? Ah, como assim? Olha cada coisa horrorosa acontecendo no mundo. Sim, tem muita coisa horrível acontecendo no mundo. Mas, se a gente for ver a história, onde as vilas eram invadidas, e queimadas, e as mulheres violentadas, né? E as pessoas eram massacradas e tomavam-se todos os bens daquelas pessoas e botava-se fogo tudo daquilo e pronto, agora é meu. Hoje pode até ser que isso aconteça ainda em um momento ou outro, mas a lei já não aceita mais isso, né? Nós temos leis de organizações mundiais que tentam, pelo menos, controlar essas coisas. Então a gente vai fazendo guerra com a humanidade, como diz ali, né? O espírito, um pouquinho melhor, né? A gente vê aí que tem gente soltando bomba em escola que é contra tudo quanto é regra de guerra que existe. Mas, pelo menos, existem essas regras, existem esses estatutos, né? Então, conforme a gente vai compreendendo, a gente vai deixando, né, esses instintos, essas paixões, essa barbárie. Então, por que que eu trouxe essa pergunta? Porque a gente faz guerra porque a gente não compreende. A gente não compreende a lei de Deus, a gente não compreende o que Jesus falou, a gente não compreende que o outro pode pensar diferente, pode querer fazer as coisas diferentes, e a gente vai lá e briga, né? Da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Será, gente? Que a gente vai compreender a tal ponto? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Ah, chega até a dar um calorzinho no coração, né? Todos os povos serão irmãos. E não são, gente? Que diferença faz onde a gente veio nascer, né? Se a gente for pensar isso, aprofundar nesse pensamento, fica parecendo que é tão bobo, que é tão infantil, né? A gente ficar brigando, sendo que a gente é todo mundo igual, sendo que provavelmente a gente já nasceu alguma vez lá naquele lugar onde agora a gente está brigando. E se a gente está brigando muito e odiando muito, provavelmente vai nascer lá no próximo, né? Mas isso é uma compreensão que não todo mundo tem, né? E às vezes a gente, por mais que tenha, ainda está um pouco superficial. A gente diz que tem, mas na hora que a gente é colocado à prova, a gente perde um pouco da certeza, né? Então, isso é uma parte boa para a gente ver, né? Para a gente ter um pouco mais de tolerância com a incompreensão que sofremos, porque a gente também não está em condição ainda de compreender tudo, né? De compreender ao outro, de compreender a lei de Deus na sua totalidade, né? E eu tenho certeza que a gente ainda não compreende a mensagem toda de Jesus. Eu sou uma que um pouco rebelde, que falo às vezes nos nossos estudos, mas, gente, eu tenho uma dificuldade de entender certas coisas da Bíblia. Por que que Jesus não falou isso mais diretamente? Porque daí não dava margem para má interpretação, né? E eu sou aquela que às vezes causa, né? E aí tem a minha amiga que é coordenadora do estudo comigo, fala assim, porque tá tudo lá. Um dia a gente vai ter clareza e conhecimento para pegar a Bíblia e vai falar, ah, aí.
estava aí o tempo todo. A gente é que não entendia, né? A gente é que ainda está na fase de infância e a gente vai um dia ter um conhecimento tão apurado que vai estar tudo muito claro. Assim eu espero, né? Que a gente possa entender melhor. Mas isso são provas de que a gente não compreende totalmente, né? E aí eu queria terminar com uma frase de outro incompreendido nosso, Chico Xavier, querido daquele tanto, com aquela energia tão maravilhosa, né? Que quem teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente dizia que era uma coisa absurda estar perto dele, né? E o tanto que foi incompreendido o nosso Chico Xavier, né? Ah, não deu tempo da gente falar aqui dele, mas tem um livro que chama Testemunhos de Chico Xavier, pela Sueli Caldas Schubert, que ela traz para a gente cartas que Chico escrevia para Vantuil de Freitas, que era o então presidente da FEB, da Federação Brasileira, da Federação Espírita Brasileira. E, nossa Senhora, e ali Chico abriu seu coração para Vantuil, e não tem as respostas de Vantuil, mas aí Chico comenta no que ele escrevia, e dá para ver que o Vantuil, que foi um grande contribuidor para a doutrina, foi um grande presidente que a FEB teve, também sofria perseguições, né? Olha só, vou dar um exemplo que Chico fala aqui do uma das cartas, né? Imaginas que eu, sem qualquer expressão no movimento doutrinário, olha só ele, isolado no sertão agreste de Minas, tenho recebido todos os nomes grosseiros conhecidos. Tudo quanto é acusação, as mais esquisitas, têm vindo sobre mim. Há dias em que me sinto enlouquecer, porque registro a carga pesada de fluidos venenosos que me atiram. Mas Deus há de auxiliar-nos. Ele nos ajudará a chegar até o ponto em que nos for permitido seguir por sua divina vontade. Então, Chico, aquele querido, né, também era incompreendido. Eu acho até que Chico não compreendia, né? Eu acho que Chico, ele era daquelas criaturas que compreendia muito, mas ele sofreu muita incompreensão. E aí tem essa frase que ele diz para Vantuil, no momento que Vantuil estava se queixando com ele, né, das dificuldades que sofria. Não esmoreças, nem te sensibilizes demasiado. Entrega a Jesus as pedras que te forem lançadas. Ele há de utilizá-las em construções divinas para o teu futuro. Então, durante esse livro, várias vezes ele fala isso para Vantuil, sabe? O silêncio é o melhor caminho. Não revida, né? Vamos ser pacientes com aqueles que não nos compreendem. Então, eu queria terminar e deixar vocês com essa frase do nosso querido Chico, né? Que se tem alguém passando por provações difíceis, por incompreensão, entrega a Jesus essas pedras. Porque se a gente souber, como o Joana nos falou ali atrás, se a gente souber passar por essas provas, né, a gente vai ter um mérito celestial mais à frente. E apesar de não ser fácil, a gente tem esses queridos, né, irmãos mais velhos que vieram antes de nós, nosso irmão maior Jesus, o Chico, o Divaldo, né, até Judas, que veio nos mandar mensagens para que a gente passe pelas dificuldades da nossa existência e com mais resignação. Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade e fiquem com Deus. Obrigado, minha amiga, pela sua palestra altamente consoladora, né? Essa última frase do Chico, então, maravilhosa, né? Porque às vezes a gente dá vontade de pegar as pedras e jogar tudo de volta. Não é? Dá vontade de jogar tudo de volta, virar bem da cabeça, do nariz, da pessoa, do queixo, né? Mas ele fala aí, guarda as pedras, entrega para Jesus, que ele vai saber o que fazer com elas. Realmente, muito consoladora essa frase do Chico. É maravilhoso. Que Deus nos perdoe e nos dê oportunidades de podermos ir trabalhando, né? Essa coisa dentro de nós, entendendo as incompreensões, né? E procurar
ser mais compreensivo também. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Leve o nosso abraço aos companheiros da sua casa espírita. Nós sabemos que eles fazem um trabalho maravilhoso, que a gente possa sempre contar com você aqui na nossa casa. Tá bom? Amém. Pode sim. É só convidar que a gente está aí. Muito obrigada também a todos vocês pelo carinho e pela atenção. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui nesse momento, né, encerrando o nosso estudo da noite de hoje, que eu gostei muito, eu acredito que todos vocês tenham gostado também. Foi muito proveitoso, muito esclarecedor, muito consolador. E eu quero pedir à nossa irmã Joana que ligue o microfone dela para fazer a nossa prece de agradecimento. Joana, por favor, minha amiga. Liga aí seu microfone. Só um minutinho, cheguei. Ai, nesse momento, agradecemos a companheira pelo trabalho que ela apresentou essa noite para o nosso esclarecimento, para o nosso consolo. E vamos juntos, nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos anjos guardiões, os espíritos bondosos, rogando a eles que nos amparem, nos fortaleçam e nos dê força, coragem, resignação para continuarmos a nossa luta do dia a dia, com a certeza que nós temos o amparo divino a nos amparar e a nos fortalecer. Mas que cada um de nós façamos a nossa parte, estando atento, vigiando e orando, e que Jesus está num comando. E agradecemos muito ao Pai por todas as bênçãos dessa noite, e que Ele possa envolver todos os nossos irmãos que, nesse momento, passem por alguma dificuldade, seja de saúde, financeira, qualquer dificuldade, que esses companheiros tenham certeza que Jesus olha por cada um de nós, e nosso Pai amoroso derrama um bênção de luz sobre todas as criaturas, na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui. Flávia, você quer deixar alguma mensagem? Um beijo. Ah, eu acho que não, Rose. O Chico já deixou a mensagem final ali, que era importante. E a mensagem que eu diria para vocês é a mesma que eu digo para mim, né? Para a gente ter paciência e para a gente se autoanalisar para ver se a gente não está sendo incompreensivo quando a gente acha que a gente só está sofrendo incompreensão, né? Eu acho muito importante essa autoanálise. E a gente pedir ajuda, né? A gente sempre tem um amigo que a gente pode falar, escuta, você acha que eu fiz bobagem, né? Pedir ajuda aos companheiros da casa espírita quando a gente estiver num momento de dificuldade, sempre é uma coisa muito boa. É isso aí. Bem, meus irmãos, me despeço aqui de vocês, desejando uma noite de muita paz, de muita luz, de muita luz, tá bom? Um beijo a todos. Obrigada, gente. Adeus. Boa noite. Beijo Fique para com todos Deus. também. Que Deus abençoe a todos vocês. E paz e bem, como nos ensinava Francisco de Assis. Amém. Tchau. Tchau. Até quarta-feira.